Oi, ainda bem que você tá aí, tudo bem? Então, meu nome é Lavínia, mais uma vez eu tô aqui trazendo a minha redação 980, dessa vez do Enem de 2020, porque o primeiro vídeo aqui, né, que eu comentei sobre a minha redação, foi do Enem de 2019. E em 2020 eu também tive a mesma nota, 980. Tô aqui para compartilhar com vocês, comentar, dar algumas dicas para você estudar também. Acho que é bem interessante a gente ler várias redações, porque isso amplia o nosso vocabulário e a gente aprende um pouquinho mais. E eu digo para você que eu li muitos textos nota 1000 do Enem, 980, eu vi um vídeo ou outro aqui no YouTube também, então assim, é realmente muito bom, a gente amplia muito o vocabulário e a gente pega o jeito de fazer redação do Enem, porque é uma fórmula, né? Claro que quando você tem os seus próprios artifícios, suas próprias manhas ali, você se destaca. Vou comentar a minha redação, vai ser mais ou menos da mesma forma que eu fiz com o outro vídeo. Se você quiser assistir, estudar um pouco mais também, eu vou deixar o link aqui nos cards. Eu não fazia 3, 4, 5 redações por semana, não, longe de mim. Era uma, no máximo 2 por semana. Sempre foca na qualidade ao invés da quantidade, porque com certeza você vai melhorar aos poucos a cada semana, vai aprendendo palavras novas e vai desenvolvendo aí sua forma de escrever. Espero muito que você goste desse vídeo, espero poder contribuir com o seu estudo e te ajudar de alguma forma. Pode deixar aqui nos comentários também se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pontuação a fazer, podem comentar aqui que eu sempre leio todos os comentários, estou respondendo vocês e me acompanha no Instagram também, que eu sempre posto tudo por lá em primeira mão. Chega de enrolação, chega de conversa, vamos começar aqui pro que interessa. Até rimou. Enfim, meu último Enem. E agora vamos começar uma nova etapa, uma nova fase, né? Em busca aí dos nossos sonhos. Antes de começar a ler a redação, eu já quero dizer, estude sobre a Constituição. A Constituição é simplesmente muito completa e abrange praticamente todos esses nichos maiores, né? Educação, saúde, tecnologia. E assim, Constituição não é repetitivo. Você sabendo usar direitinho, colocar o artigo, de repente até o parágrafo, isso deixa a redação muito mais rica, eleva muito o nível e com certeza vai te diferenciar. Eu comecei com Constituição Cidadã no Enem de 2019, no de 2020 também, e foi muito bom mesmo. O artigo 1º da Constituição Cidadã de 1988, em uma linguagem explícita e acessível, prevê a promoção da dignidade humana. Contudo, nota-se na contemporaneidade um cenário distópico ao abordado, haja vista o marcado estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, o que reverbera em uma bolha inconstitucional para inúmeros cidadãos. Por conseguinte, essa problemática ocasiona uma conjectura extremamente lesiva ao país e urgente por correções multilaterais, a fim de reverter a realidade, a qual possui como principais pontos de análise os efeitos refletidos na população, bem como maneiras de democratizar o acesso aos tratamentos psicológicos. Bom, comecei com a Constituição Cidadã como o meu primeiro repertório. Então, logo na introdução, é muito importante que você coloque pelo menos as palavras-chave do tema, né? Aqui, então, eu coloquei, haja vista o marcado estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, que esse é justamente o tema, foi justamente o tema da redação. E também se atentar às conjunções textuais, para que elas sejam diferentes, para que não se repitam, para dar essa dinamicidade ali, essa fluidez no texto e com certeza enriquecer o seu vocabulário, seu arsenal aqui de palavras na sua redação. Aqui agora eu vou começar com o meu juízo de valor e uma solução genérica. O juízo de valor você fala se é bom para o país, né, nas palavras mais secas assim, se é bom ou se é ruim para o país. Se for bom, é agigantar, fazer mais daquilo. Se for ruim, é erradicar, melhorar o cenário, mudar o cenário, entendeu? Então,
tenta trazer isso, né? Foi o que eu trouxe aqui. Essa problemática ocasiona uma conjectura extremamente lesiva ao país, né? É negativo e urgente por correções multilaterais, que é uma solução genérica logo na introdução. Assim, sempre escrever de uma forma fluida, sabe? Tem o seu diferencial, né? Aqui eu coloquei 2 pontos, vocês vão ver que na conclusão também eu usei travessão, como o detalhamento. Então aqui eu coloquei 2 pontos já levando para as minhas 2 linhas argumentativas, que a primeira foi os efeitos refletidos na população e a segunda eu quis trazer maneiras de democratizar o acesso aos tratamentos psicológicos. Então agora vamos para o primeiro desenvolvimento, que eu comecei ali, né, a minha primeira linha argumentativa. De certo, os efeitos refletidos à comunidade no viés das doenças mentais são deveras negativos e responsáveis por um cenário caótico, uma vez que há a falta de informações sobre a temática e a presença da insensibilidade humana. Dessa forma, ratifica-se tal questão no filme O Milagre da Cela 7, pois narra as vivências de um personagem com um transtorno psicológico, o qual não recebe o devido tratamento e ainda enfrenta preconceitos, segregação e acusações cruéis, simplesmente por seu comportamento. Assim, tem-se uma narrativa de abandono social, desprezo e egoísmo para com o próximo e, sobremodo, a formação de grandes cicatrizes na existência daqueles que possuem incapacidades mentais herdadas desde o nascimento ou ao longo da vida. Então aqui comecei com as mesmas palavras da minha primeira linha argumentativa, para que o corretor olhe e já consiga identificar. Então comecei, de certo, os efeitos refletidos à comunidade, que foi a mesma forma que eu coloquei, né, lá na minha introdução. Apresentei, né, são deveras negativos, responsáveis por um cenário caótico, uma vez que há, e já trago essa explicação, essa justificativa da minha linha argumentativa, né. O meu repertório do primeiro desenvolvimento foi O Milagre da Cela 7, como vocês viram aí, eu escrevi errado, escrevi com a letra S, era com a letra C, mas já foi, né? Pois narra as vivências e tudo, e aí eu trouxe para esse contexto do filme, e trouxe que hoje ainda existe isso. Ainda tem-se uma narrativa de abandono social, de desprezo e de egoísmo. Nossa, agora que eu vi aqui que é um erro de paralelismo, né? Eu deveria ter colocado de desprezo e de egoísmo para com o próximo. Acabei de identificar um erro de paralelismo. Se atentem ao paralelismo, viu? Você colocou uma conjunção, um artigo, uma preposição, sempre coloque novamente depois para não ter esse erro de paralelismo, igual eu tive aqui. E no final eu trouxe essa conclusão mesmo, essa explicação final ali sobre o tema, né? Assim, tem-se uma narrativa de abandono social, e sobremodo a formação de grandes cicatrizes, reverberando ali a questão do estigma, que são essas grandes cicatrizes mesmo, retomando ao tema da redação. Acho que não tem muito mais o que comentar, então vamos para o segundo desenvolvimento. Ademais, cabe avaliar maneiras de democratizar o acesso aos tratamentos psicológicos, por ser uma das melhores fórmulas para amenizar os rótulos depreciativos às doenças da mente, e principalmente auxiliar as vítimas desses estigmas. Dessarte, o exímio escritor José Saramago reafirma esse contexto no livro Ensaio sobre a Cegueira, o qual aborda uma epidemia de cegueira e a depreciação às pessoas contaminadas, de modo a evidenciar a falta dos devidos cuidados e as condições precárias de sobrevivência. Diante disso, constata-se a aleatória passividade dos transtornos mentais e a urgência por propagar a acessibilidade às formas de tratamento, posto que são fulcrais para desmistificar os paradigmas existentes e para auxiliar os indivíduos marcados por estigmas desonrosos. Eu achei esse parágrafo, assim, sensacional. Tô sendo bem sincero pra vocês mesmo. Gente, que calor! No outro vídeo eu também prendi meu cabelo, nesse eu também vou prender meu cabelo.
E vamos continuar aqui a análise. Comecei novamente com a minha primeira linha argumentativa, né? Com as mesmas palavras e já trago essa explicação, né? Na parte aqui, por ser uma das melhores fórmulas. Por que democratizar? Por ser uma das melhores fórmulas. Para quê? Para amenizar os rótulos e para auxiliar as vítimas desses estigmas. Aí já coloquei, já citei o escritor José Saramago, que é assim, é um escritor sensacional. Esse livro dele também é muito bom, fala realmente, né, o ensaio sobre a cegueira. São pessoas que pegam a cegueira de forma totalmente aleatória e elas ficam presas em um lugar, assim, com situações inóspitas mesmo de sobrevivências. E trouxe para a realidade no sentido de doenças mentais também acometem pessoas de forma totalmente aleatória, ninguém escolhe. Então, aqui, diante disso, constata-se a aleatória passividade dos transtornos mentais e a urgência por propagar formas de tratamento, né? Por quê? Porque são muito importantes, né, para desmistificar os paradigmas, para auxiliar as pessoas. Então, eu sempre foquei muito nisso, para auxiliar as pessoas, para trazer essa sensibilidade humana. E assim, é muito importante que você seja original. Não pegue frases prontas, frases de efeito, frases que já existem, porque assim você não vai se diferenciar. Você só vai trazer uma palavra bonita, uma expressão bonita, mas talvez seja repetitiva, talvez não encaixe para o seu contexto, para o texto que você está fazendo. Então, assim, o corretor ele consegue identificar isso. E olha como fica fluido quando você foca em treinar, em se desenvolver para poder escrever e não em decorar frases prontas, porque isso não vai te dar nenhuma originalidade e não vai te destacar. Conclusão. Antes da conclusão, eu já vou te falar 5 pontos principais. Agente, ação, modo meio, finalidade e detalhamento são os pontos principais. Por favor, não se esqueça disso. Eu fiz 2 propostas de intervenção. Você não precisa fazer 2, você pode fazer só uma, mas caso faça só uma, se atente em resolver os 2 problemas, suas 2 linhas argumentativas, né, do primeiro e do segundo desenvolvimento, para ficar bem completo, para não ficar nenhuma brecha ali, nada faltando, entendeu? Eu costumava fazer uma só proposta de intervenção. Ao longo do tempo eu passei a fazer 2 para me sentir mais segura, para poder fechar o texto mesmo de forma bem precisa. Eu comecei com em suma, só para dar para comentar aqui, eu nunca começava com em suma, eu realmente só comecei no dia da redação do Enem mesmo, né? Só nessa redação, na hora lá que eu falei, vou colocar em suma. Sempre colocava por conseguinte, mas ela já estava aqui em alguma outra parte do texto, então eu coloquei em suma, ficou bom, eu gostei do resultado e vou ler a conclusão para vocês. Em suma, é notória a necessidade de reverter essa conjectura extremamente lesiva ao país. Isto posto, cabe ao Ministério da Saúde desenvolver campanhas de viés educacional destinadas a toda a população brasileira, mediante verbas governamentais, com o objetivo de propagar informação qualificada sobre as doenças mentais e de proporcionar a sensibilidade para com o próximo. Outro sim, as ONGs devem, em parceria com os alunos do curso de psicologia, por meio de iniciativas privadas, criar pontos de atendimento às pessoas com transtornos psicológicos, com serviços gratuitos e personalizados, cujo intuito é o de democratizar o acesso a esse cuidado e o de colaborar com uma comunidade respeitosa. Agora, ficou muito chique. É muito chique terminar com o que você começa na introdução. Portanto, conferir-se-á o estouro da bolha constitucional e, finalmente, a execução do artigo 1º da Constituição acerca da promoção da dignidade humana. Coloquei sobre todos os pontos, fiz 2 propostas de intervenção, solucionei o primeiro problema, né, que era a questão de proporcionar essa sensibilidade com o próximo, né? Então, campanhas destinadas a toda a população, informação qualificada sobre as doenças, de informar mesmo e de sensibilizar a população. E a segunda é realmente para atender as pessoas que possuem transtornos psicológicos, que estão precisando de ajuda. Você vê que é um texto circuito, né? Ele começa e termina ali e tem
realmente essa fluidez mesmo de começar, terminar da mesma forma que começou e dar essa dinamicidade pro texto. Era só para comentar mesmo sobre a minha redação, para ler aqui para vocês. Espero ter ajudado, tá bom? Deixa eu voltar aqui pro meu lugar. Espero muito ter te ajudado, espero muito ter contribuído com os seus estudos. E se inscreva aqui no canal, deixa seu like, tá bom? Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Esse não é muito o meu nicho, eu não falo muito sobre educação aqui no canal, mas vez ou outra eu posso sim trazer algum conteúdo sobre isso. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Me acompanhem no Instagram. Deus te abençoe, bons estudos e boa prova para todo mundo que vai fazer o Enem. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau.